Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, hoje estamos nos reunindo para o nosso terceiro encontro, né? Junto com a turma de vocês. A gente hoje vai falar sobre regra de três, tanto simples quanto composta, né? Se bem que na maior parte das aplicações que a gente faz no dia a dia, a gente usa relações de regra de três simples, mas, por vezes, sim, precisamos da relação de regra de três composta. Esse é um tema, assim, tem gente até que tem medo dele. Na verdade, a gente devia adorá-lo, né? A regra de três é uma acaba sendo uma propriedade, né? Uma forma de utilização da ideia de proporcionalidade, né? Razão e proporção, uma aplicação que é muito útil para a vida da gente, muito, né? A gente consegue, a gente já tem a ideia de regra de três, né? A ideia de proporcionalidade, e a operação, né, essa coisa matemática da gente conseguir organizar as ideias dentro de um algoritmo e, enfim, fazer o cálculo, né? Então, fora que é um tema assim que é muito, por exemplo, quem vai fazer um Enem, né? No Enem é muito utilizado. A gente não utiliza só na matemática. Muita questão da física, da química que a gente consegue resolver apenas utilizando a regra de três. Mas vamos lá, vamos passar aqui. Eu vou fazer um pouco diferente hoje para tentar ser o mais aplicado possível. Quando eu fiz a lista de exercícios de vocês, eu praticamente eu desenhei toda ela, né? Não tem questões que vocês vão procurar na internet e resolver. Por quê? Porque eu queria dar a cara do curso de hotelaria para as questões, né? Questões que tivessem a ver com o curso, seja na parte de alimentação e bebidas, na organização de um evento, na taxa de ocupação do hotel, que é uma coisa que vocês vão falar muito, né? Durante várias disciplinas, né? E é um interesse, né? Porque quando a gente está trabalhando ali numa empresa, a gente quer que ele esteja com o máximo de ocupação possível, porque isso vai garantir a rentabilidade do empreendimento, né? E a gente precisa ter essas ideias, né? Para gerir um empreendimento no ramo da hotelaria, tá certo? Então, eu vou puxar aqui. Deixa eu puxar aqui o exercício. Esse é o exercício de vocês, de regra de três simples e composta. E aí eu passo a ter algumas questões aqui baseado nisso, tá certo? O primeiro exemplo que eu peguei um site, Confeiteira de Sucesso. Poderia ser qualquer outro, né? Mas eu precisava de uma referência para vocês. Então tem um link, tá certo? E diz, dada uma determinada quantidade de. Deixa eu puxar aqui o site. Calcular docinhos e salgados para uma festa. Né? E você está organizando, eu preciso saber encomendar quantos salgados eu vou pedir, quantos doces eu vou pedir. Existe uma relação aqui para saber qual a quantidade de cada coisa aí que você vai pedir e assim garantir que todo mundo vai sair satisfeito daquele evento que você está organizando, né? É lógico que existem vários fatores, né? Você faz uma festa de criança e de adulto, uma festa, seja de dia ou à noite, se é um casamento ou 15 anos, né? Cerimônias mais longas ou cerimônias mais curtas, tudo isso vai influenciar, né? Para o cálculo dessas, dessa, dessas iguarias, né? Para você comprar. Então, de forma bem prática aqui, né? Dei uma olhadinha no site aqui e eu percebi que a média de doces, no geral, é de 6 a 8, né, por convidado. Então, vou estabelecer, né, pensando em quem come bastante, a média de 8, né, pode-se calcular em torno de 8 doces por convidado, tá certo? Então, essa é uma referência que vai estar aqui para a gente. Eu vou anotar no quadro que a gente tem aqui. Opa. Então, eu vou calcular aqui para a gente 8 salgados.
muito grande, vai ficar assim. Aliás, 8 docinhos, né? 8 docinhos. Depois a gente tem aqui a quantidade de bolo, né? De 60 a 100 gramas de bolo devem ser calculados por convidado. Se você não tiver um bolo com a quantidade necessária, é possível ter mais de um bolo na festa para que todos possam provar pelo menos uma fatia de bolo, né? Então, 100 gramas de bolo. Outra coisa que a gente precisa calcular é a quantidade de salgados, né? E aqui temos salgadinhos de 12 a 15. Eu sempre vou botar para mais, né? Porque pensando que todo mundo vai participar aí da festa e comer bem, né? Isso aqui levando em conta que são de 3 a 5 tipos de salgado. Em média, 15 salgados. E tá faltando só uma coisa agora aqui, que é a quantidade de refrigerante, né? É óbvio que nem todo mundo toma refrigerante, e aí tem que ser considerado outras bebidas, mas aqui a gente vai ter por base 500 mililitros por pessoa. Mililitros de refrigerante. Com esses valores, acabou o problema da gente. A gente já tem condição de fazer o cálculo para qualquer festa. E para isso, a gente utiliza, sim, a ideia de regra de 3. Gente, eu tenho uma referência aqui, né? Eu tenho uma referência para uma pessoa. Uma pessoa deve consumir, né, 8 docinhos, 100 gramas de bolo, 15 salgados, 500 mililitros de refrigerante e 500 mililitros de refrigerante. Essa deve ser a quantidade. Deixa eu tentar botar só um pouquinho para cá. Pronto. 500 mililitros de refrigerante. O que acontece? Eu quero calcular isso para qualquer festa, né? E aí eu só preciso ter como referência agora a quantidade de convidados que eu tenho. Outra forma da gente pensar seria, se eu souber o número, a quantidade de material que eu tenho disponível, né? Ah, não, olha, eu vi aqui que eu vou ganhar um bolo de 2 quilos, né? E doces salgados para acompanhar. Com 2 quilos, eu posso chamar quantos convidados? Essa também é uma forma de pensar. E a regra de 3, ela tem essa versatilidade, né? Para vocês terem ideia da versatilidade, eu vou até antecipar um pouquinho, no cálculo de porcentagens, né? Existem várias formas de fazer, né? De ensinar como calcular a porcentagem. Eu adoro a forma de resolver utilizando a regra de 3, porque eu consigo calcular quanto é a relação entre cada uma das grandezas, consigo calcular a porcentagem, consigo saber o total, sabendo somente um pedaço. Isso facilita bastante, tá bom? Então, como eu disse a vocês, né, calculamos aqui as quantidades, eu vou aqui para o meu quadro, e aqui eu vou pensar o seguinte, gente, a ideia da regra de 3, né, é que eu tenho 2 razões, certo? E aí eu vou igualar essas 2 razões. Eu estou tendo a ideia, já prévia, de que a proporção é resguardada, ou seja, a razão está ali resguardada, né? E a partir do momento em que eu vou aumentando o número de convidados, eu também vou aumentando a forma de comida, a quantidade de comida, mantendo a qualidade do serviço. É óbvio que, eu quero convidar 100 pessoas, e para isso eu vou diminuir a conta, né? E aí eu vou botar 6 salgados. Se eu mudo essa quantidade de qualquer um desses elementos, eu não estou mantendo a razão. Logo, essa medida não vai ser proporcional, tá bom? Isso tem que ficar bem claro para a gente. Então, eu quero a ideia de que eu tenho uma quantidade original e que a partir dessa quantidade original eu vou manter a razão. Todo mundo vai comer da mesma forma. Lembrando que isso é uma média, tá bom?
Existem convidados que vão comer mais, existem convidados que vão comer menos. Tá certo? O que eu não posso ter ideia aí é que todos os convidados eles comam muito mais, tá certo? Aí eu preciso reajustar o valor inicial. Mas vamos lá. Então, eu tenho 8 docinhos. Imagina aqui que eu quero uma festa para 80 pessoas, tá certo? Tem uma recepção para 80 pessoas e eu quero agora saber quantos doces, salgados, bolo e refrigerante eu preciso encomendar, comprar para servir nessa recepção. Se eu tenho 30 pessoas, né? E aí eu vou primeiro para os docinhos, que é o que está indicado aqui. Com docinhos. Nós sabemos inicialmente que os docinhos eles estão na seguinte proporção, né? Eu preciso de eu preciso de 8 docinhos. Eita, tá horrível. 8 doces. Eu vou botar docinho com D somente, ficar melhor. Para uma pessoa. Tá bom? 8 docinhos para uma pessoa. Só que agora eu quero saber quantos docinhos eu preciso para 80 pessoas. Eu não sei quanto é essa quantidade. Na matemática, quando a gente não sabe um valor, a gente chama esse valor de variável ou de incógnita. Incógnita quer dizer aquilo que a gente não conhece. Então, vai se chamar de variável ou de incógnita ou termo desconhecido. Quando a gente vai operacionalizar isso na matemática, nós podemos representar isso com um símbolo. Esse símbolo pode ser qualquer coisa. Se eu quiser colocar estrela, se eu quiser colocar o símbolo de um docinho, eu consigo fazer isso aí sem problemas, certo? Tem até aqueles desafios que são cheios de docinhos, né? Cheio de figuras, e ali é uma forma de representação de um incógnito, um valor que você não conhece, está descobrindo quanto é que cada um vale, tá bom? Então, eu poderia chamar esse docinho que eu não conheço de qualquer coisa, né? É muito comum de que a gente identifique isso aqui, a gente veja isso aqui como letra X, tá certo? É o mais comum, utilizar X, Y, Z e assim por diante. Mas eu posso representar com qualquer símbolo, tá bom? Inclusive uma letra do alfabeto. Para desmistificar esse X, eu vou usar T de docinho, tá bom? Eu poderia usar qualquer símbolo, qualquer letra. Botei D para lembrar que é docinho. Só isso. Tá bom? Gente, a ideia é de que eu vou manter, se eu vou convidar uma pessoa, ela vai comer o mesmo. Se eu convidar 10 pessoas, o mesmo se eu convidar 50 pessoas, o mesmo se eu convidar 200 pessoas. Todo mundo vai comer na mesma proporção. Então a razão ela vai ter que ser mantida. Lembra lá da aula passada, quando a gente ia calcular a razão, né? Quando a gente ia lá calcular a razão, o que é que acontecia? Eu precisava que essa razão ela tivesse ali sendo mantida, e a forma de conferir se a razão foi mantida era quando a gente ia, e essas grandezas eram diretamente proporcionais, era multiplicar um numerador pelo denominador, um denominador pelo outro numerador. Então, isso aqui, essa forma de representação, é a mesma coisa que a gente colocar aqui, ó, duas razões. 8 está para D, assim como 1 está para 80. Percebam que eu retirei aqui o P, tá certo? E retirei esse D aqui da indicação de doces e pessoas, tá certo? E deixei só o D ali. Lembrando, se eu tivesse colocado X, XD, né, um número X de docinhos, então eu colocaria aqui letra X, tá certo? Então, aqui a gente montou uma igualdade de frações, de razões, tá certo? Para eu saber se essas razões elas são proporcionais diretamente, e a gente tem que multiplicar esse numerador por esse denominador, e aqui vai sobrar esse denominador por esse numerador.
Essa é a ideia de saber se eles são, a razão está mantida, se eles são diretamente proporcionais. Só que aí, a ideia agora é o seguinte, eu já parto do pressuposto de que elas são proporcionais. Eu estou mantendo a mesma qualidade. Eu já estou afirmando isso. Eu vou manter a qualidade. O que eu quero saber é o valor. Então, agora eu vou multiplicar esses valores. E aí a gente vai montar uma equaçãozinha do primeiro grau muito, muito, muito simples. É óbvio que a gente poderia, sim, montar uma equação, por exemplo, do segundo grau, se a gente tem mais de um termo desconhecido, mas sabendo operacionalizar aqui, né? Então, a gente aqui vai tirar que d vezes 1 vai ser igual a 8 vezes 80. D vezes 1 é o próprio D. E 8 vezes 80 vai dar 640. Ou seja, nós precisamos encomendar para essa festa pelo menos 640 docinhos, para que todo mundo possa ser servido da mesma, no mesmo nível, na mesma quantidade. Tá bom? Se quiser até preparar ali um pratinho para levar, pronto, essa é a quantidade que você vai colocar naquela bandejinha, naquele pratinho. Tá certo? Mantendo 8 docinhos em cada um. Então, essa é a quantidade que você tem para docinhos. Professor, e para os outros? Para os outros a gente calcula exatamente da mesma forma. Não quero 15 salgados, vou pular para salgados aqui, tá bom? Então, salgados. Qual a ideia? Eu preciso de 15 salgados para alimentar uma pessoa. Mas se eu quero alimentar, se eu quero prestigiar 80 pessoas, eu vou calcular aqui um valor de salgados X. Vou mudar a letra, em vez de botar S de salgado, vou botar X. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Tá certo? Essa brincadeira que eu estou fazendo aqui com as letras é justamente para a gente desmistificar, que não precisa ser sempre X. É qualquer símbolo que represente uma incógnita, tá bom? Um valor desconhecido. Então, a gente tem aqui que 15 está para X, assim como 1 está para 80. E aqui a gente tem praticamente a mesma coisa. X vezes 1 e 15 vezes 80. Gente, x vezes 1 é o próprio x e 15 vezes 80 é 800 mais 400, 1.200, né? Multipliquei por 10, multipliquei por 5 e somei. Essa é a ideia. 1.200 salgados, tá bom? Doces, 1.200 salgados. Professor, não seria mais fácil multiplicar 8 vezes 80, 15 vezes 80? A ideia é 100 vezes 80 e 500 vezes 80. Sim, mas aqui eu quero mostrar de que é uma ideia que vocês poderiam, sabendo uma quantidade, eu tenho 500 docinhos. Se eu tenho 500 docinhos, qual a quantidade máxima de pessoas que eu posso chamar para aquela festa? Essa é uma pergunta. Então, vou até mudar agora aqui. Dá para fazer isso com só completando, com doces e salgados, vai se preservar a mesma ideia. Só que aqui, lembra o seguinte, deixa eu puxar mais uma página aqui. Lembrando que essa recepção aqui que a gente está botando como exemplo são para 80 pessoas. Se eu quero bolo, veja só. No bolo, o que é que acontece? 100 gramas serve uma pessoa. Eu vou começar até a fazer mais rápido. Eu quero servir 80 pessoas. Quanto de bolo eu vou precisar? A letra B. Eu vou fazer a conta da seguinte forma. 100 está para B, assim como 1 está para 80. Consequentemente, B vezes 1 vai estar igual a 100 vezes 80. Logo, B vezes 1 é B, e 100 vezes 80 dá 8.000. 8.000 o quê? Gramas de bolo. Só que 1 quilo tem 1.000 gramas. Então,
esse bolo daqui é de 8 quilogramas. É muito bolo, viu, minha gente? Esse direitinho que você quer chamar 80 pessoas para a festa de vocês. Bom? Então, vamos precisar de 8 quilos de bolo para servir todos os convidados. Certo? Dessa forma, lembrando. Ou então vai diminuir a fatia, vai botar 60 gramas, e aí vai dar uma quantidade mais razoável, né? Aí você vai precisar de um bolo de 4,8 quilogramas. Que já é uma mudança considerável, né? E, por fim, refrigerante. Percebam que no final a gente faz uma conversão que essa conversão que a gente fez de gramas para quilograma, também é uma regra de 3, tá bom? Se 1 quilo tem 1.000 gramas, significa que em 8.000 gramas eu tenho 8 quilos. Isso é uma regra de 3. Refrigerante vai acontecer a mesma coisa. Então, eu tenho 500 ml por pessoa. Então, se eu tenho 80 pessoas, quanto de refrigerante eu vou ter ali que colocar, né? E a gente tem que 500 está para R, assim como 1 está para 80, e isso vai dar R vezes 1 e 500 vezes 80. R vezes 4, 0, 5 vezes 8, 40, mais 3 zeros, 40.000 mililitros de refrigerante. Mas 1 litro tem 1.000 mililitros. 1 litro tem 1.000 mililitros. Né? Se eu tenho 40.000 mililitros, quantos litros eu tenho? Quando eu resolver essa regra de 3 aqui, vai encontrar o valor de 40 litros de refrigerante. Aí tem mais uma. Eu vou comprar garrafas de 2,5 ou de 2 litros de refrigerante. Se for uma garrafa mais comum de 2 litros, eu vou precisar de 20 garrafas de refrigerante. Tá certo? E 20 garrafas de refrigerante custando R$6, por exemplo. Então, isso é uma regra de 3 puxando a outra. Uma está relacionada à outra. Tá certo? Como eu disse a vocês, se eu tenho uma quantidade, eu consigo descobrir qual a quantidade de convidados que eu preciso, né? Mantendo essa proporção. Vamos dizer que eu ganhei um kit, nesse kit aqui vem 200 doces, 200 salgados, geralmente até vem um pouquinho mais, 300 salgados. Pronto. E um bolo de 2 quilos, enfim, né? 2 quilos de bolo. Aí eu quero saber quantas pessoas, né? Seguindo essa proporção, quantas pessoas eu posso convidar para essa festinha aí, para essa forma de preparar aqui essa recepção. Então, se eu quero preservar o número de doces, 8 por convidados, vou olhar aqui nos doces. Presta atenção. Eu tenho que uma pessoa consome 8 doces, mas agora eu tenho 200 doces. Então, qual é essa quantidade? Outra forma de pensar. 8 docinhos serve uma pessoa. 200 docinhos serve quantas pessoas? Percebam a forma da gente pensar. O essencial é que a gente sempre coloque a mesma grandeza na mesma direção. Se eu botei docinho e pessoa, eu não posso depois inverter e botar pessoa e docinho. Tá bom? Não é na ordem que eu falo, é na ordem que está escrito. Uma pessoa para 8 docinhos. Então tem que ser tantas pessoas para 200 docinhos. Eu não posso chegar ali e simplesmente inverter. Se a gente faz isso, uma pessoa precisa de 8 docinhos. Se eu tenho 200 docinhos, isso aqui vai dar quantas pessoas? Não. Percebam que pessoas e docinhos estão na mesma direção aqui, não estão na mesma direção, elas estão numa diagonal. E isso, né, pode prejudicar a forma de você calcular, tá certo? Então,
vou até apagar aqui para não confundir. Olha, se 8 doces servem uma pessoa, 200 doces servem quantas pessoas? Vou calcular aqui. Então, da mesma forma, 8 vezes x, que é o valor que eu não conheço, vai ser igual a 200 vezes 1. 200 vezes 1 é o próprio 200. E 8 vezes x dá 8x. Mas é assim, né? O que acontece? Qual o valor que eu vou multiplicar por 8 para dar 200? A gente, para resolver esse tipo de questão, ou a gente vai começar a imaginar valor, eu vou 8 vezes 10, 80, 8 vezes 20, 160, então eu vou ter que aumentar. Ou a gente vai fazendo um chute, ou a gente vai utilizar a matemática a nosso favor. E como é utilizar a matemática a favor da gente? É a gente pegar esse valor e a gente utilizar a operação inversa. Se 8 vezes um valor dá 200, 200 dividido por esse valor, por 8, vai dar que valor? Né? Então, a gente usa a operação inversa. Essa questão de utilizar a operação inversa é o que a gente aprende menorzinho, que fica mais fácil de memorizar, querendo ou não, é passa, né? E quando a gente passa, passa com a operação inversa. É como se a gente pegasse um número e simplesmente trocasse ele por mágica para o outro lado. E aí a gente tem que utilizar a operação inversa. Se é mais, a gente vai subtrair. Se é para subtrair, a gente vai somar. E... Só um instante. E aí, o que acontece? Voltando aqui o raciocínio. A gente passa esse valor, não é bem passar, né? A gente está utilizando a operação inversa para poder resolver aquela questão. Então, o 8 ele está multiplicando. Para que eu consiga resolver, eu vou aplicar a operação inversa, tá certo? Eu vou usar o raciocínio contrário. O contrário da divisão, da multiplicação é a divisão. Então, eu vou pegar o 200 e vou dividir por 8. Ok? E 200 dividido por 8 é igual a 25. Opa, pela quantidade de doces, utilizando por referência a quantidade de doces, eu posso convidar 25 pessoas para essa recepção. Tá certo? E aí essas pessoas elas vão estar, de certa forma, bem servidas. Eu posso restringir, em algum momento lá do texto dizia 6, então eu posso diminuir a quantidade de doces por convidado e aí convidar mais pessoas. Posso, tá certo? Se a pessoa está organizando, vai dizer, todo mundo só vai comer 4 doces. 50 pessoas aí convidadas, tá bom? Isso é uma referência, e a referência desse site. Pode ser que você, procurando outro, pode ser não. Em alguns outros dos sites, eles vão dar quantidades diferentes. E outra coisa, o tipo de recepção, ele vai mudar bastante, né? Se você faz uma recepção, por exemplo, após um almoço, para determinados convidados, a tendência das pessoas comerem salgados, né, vai ser menor, por exemplo. E até a quantidade de doce, a pessoa, geralmente depois do almoço tem aquela vontade de comer doce e tal, mas essa quantidade vai ser menor, porque a pessoa já está satisfeita pelo almoço, né? Já vai estar bem legal. Se você faz uma recepção logo pela manhã, a tendência de pessoas que comeram um pouco ou que não comeram um café da manhã para se dirigir até aquele local, que um intervalo de tempo muito maior, é que as pessoas comam bastante pela manhã, tá certo? À noite é a mesma coisa, né? E dependendo, se você tem bebida, a bebida ela vai, querendo ou não, dar uma referência um pouquinho maior. Aí a pessoa vai se sentir satisfeita mais rápido, tá certo? Então, essa é a relação que a gente tem aqui. Outra coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês, porque vocês, eu acho que vocês já ouvem muito e durante todo o curso vocês vão ouvir demais, a ideia de taxa de ocupação. A ideia de taxa de ocupação é totalmente ligada aqui à razão e à proporção, tá bom? A taxa de ocupação é um número relativo,
taxa de ocupação é um número relativo. E o que é um número relativo, professor? Número relativo é porque ele depende, ele não fala por si só. O número absoluto é aquele que eu digo. Vieram 10 alunos, tá certo? Quando eu digo vieram 10 alunos, eu entendi totalmente. 10 alunos estavam naquele momento ali. Se eu coloco mais alunos, né? Aí eu digo assim, mas isso é bom ou ruim? Vieram 10 alunos, é bom ou ruim? Aí eu vou ver com relação ao tamanho da sala. E aí, quando eu digo vieram 10 alunos do total de 50 matriculados, isso é 20% ali, né? Então é baixo. Mas se eu digo vieram 10 alunos do total de 15, opa, é 67, é um número bom, né? E aí, esse valor que eu preciso de outro para complementar o raciocínio, para que aquele número ele tenha significância, é um número relativo. As porcentagens, as taxas, os quocientes, os índices, todos esses são exemplos de números relativos, tá certo? A taxa de ocupação é um número relativo. É um número em que eu vou ter a quantidade de leitos ocupados, tá certo? Considerando o total de leitos ofertados, certo? Nessa pesquisa para fazer essa atividade para vocês, eu descobri que o Cabo tem pelo menos aí 4.000, tinha no início de 2020 aí pelo menos 4.700 leitos, né, ofertados. Quando a gente vê leito, significa unidade ali, pode ser um apartamento, pode ser uma casa que esteja para alugar, pode ser um quarto, uma pousada, enfim, né, de uma pousada, de um hotel, de um motel. E aí todos esses são considerados para se dar essa taxa de ocupação. O que é que acontece? A taxa de ocupação é uma relação que existe entre o número de leitos ocupados, dado o total de número de leitos disponíveis. Certo? Dentro do estudo da hotelaria, existe ali um número de leitos mínimo que devem estar ocupados para garantir o sucesso, a manutenção daquele local, né? E esses valores, obviamente, eles vão ser versáteis por temporada. E cada tipo de ocupação ele vai ter uma taxa de ocupação num determinado período. Por exemplo, casa de praia, né? Ou hospedarias, leitos que eles estejam ali na região de praia. Você espera uma ocupação muito maior na época do verão, na época do sol, né? No Nordeste vai ser no verão, né? Essa alta temporada. Por vezes, alguns eventos, mesmo fora de temporada, eles atraem o público para aquele local, né? E aí, por exemplo, quando a gente aqui em Pernambuco, a gente pensa em hospedar, se a gente fala janeiro, a gente pensa praia. Se a gente fala Semana Santa, a gente já pensa no interior, né? Aquela região ali das vias sacras, né? Onde tem a via sacra, tende a ter uma hospedagem maior, coisa que em outros momentos você não vai ter. Se você pensa São João, as capitais aí onde tem, né, um movimento grande do forró, mas no interior de Pernambuco, Caruaru, Arco Verde, etc. Se você pensa em férias de julho, a tendência que você vai pensar por exemplo, o Festival de Inverno de Garanhuns, né, e outros festivais de inverno que são mais ou menos nessa época aí, festa do estudante, de triunfo e tudo mais. Então, cada época ela vai ter uma alta temporada. A ideia é que você, nessa época, se você puder ter 100% dos seus leitos ocupados, sucesso total. Você vai estar ali garantindo os custos e, além disso, você vai estar conseguindo ter um lucro, tá bom? Em alguns outros momentos, que as hospedagens elas são menores, dependendo do movimento que você tem ali, você vai ter um movimento mínimo. A ideia é você garantir pelo menos o funcionamento ali, você pagar o funcionário para poder manter aquilo ali tudo limpo, a pessoa que vai servir o café da manhã, porque independente de ter
da quantidade de pessoas, você tem que manter uma qualidade. Se você oferta café da manhã, você vai ter que ofertar o mesmo café da manhã o ano todo, até para poder trazer aquele cliente e tudo mais. A não ser que você faça uma promoção, né? Enfim, essas são as ideias. Então, a gente precisa do número de leitos ocupados e do número de leitos disponíveis. Suponha que um determinado hotel, tá bom? Ele tenha 20 vagas. E dessas, 8 estão ocupadas. Qual é essa taxa de ocupação aqui? 8 do total de 20, né? É assim que a gente vai ler. 8 leitos ocupados do total de 20. A gente vai, geral, usar a calculadora. 8 do total de 20. 0,4. Significa 0,4 em termos percentuais. Aqui igual 0,4. Para a gente pensar como percentual, eu só preciso pegar esse 0,4 e multiplicar por 100. Tá certo? Eu estou falando de percentual, de por cento. Então, isso aqui vai dar 40. 40% de ocupação. Tá certo? Aí eu digo a vocês, olha, um hotel que tem 72 vagas, ele está com 70% de ocupação, né? 75% de ocupação. Qual é esse valor? Aí você, opa, buguei agora. O que é que a gente faz? A gente usa a regra de 3, tá certo? De que forma, né? Vou pegar aqui outro exemplo, outra página. Então, um hotel com 72 leitos, e desses 72 leitos, ele tem uma taxa de ocupação de 75%, certo? Como é que a gente faz esse cálculo aqui? Usa a regra de 3 que fica mais simples. Olha, 72 leitos é o total do hotel. Se é o total do hotel, é 100% daquela ocupação. Isso a gente vai ver mais em porcentagem, viu? Mas a gente já está dando uma adiantada porque tem tudo a ver aqui com o assunto da gente. E eu tenho 75% do hotel ocupado agora. Então, quantos leitos eu tenho disponível? Olha, a gente tem que, se a gente está entendendo que essas grandes elas são diretamente proporcionais, vai marcar um x aqui, ó, vai multiplicar o 100 por x e vai multiplicar o 72 por 75. Um x vezes 100 é igual a 72 vezes 75. Pode preservar aqui os x vezes 100, o 100x, tanto faz. 72 vezes 75, vou pedir aqui a calculadora. 72 vezes 75, 5.400. 5.400. Só que 5.400, eu quero descobrir só o valor de x, né? Então, vou utilizar a operação inversa. Se o 100 está multiplicando, ele vai dividir os 5.400. O número que está do outro lado lá. Eita, fui mais rápido aqui. 5.400 dividido por 100. Quando eu vou para a calculadora, eu sempre penso assim, né? Terminou em zero. Quando termina em zero é uma maravilha, né? O de cima e o de baixo. Por quê? Dividido por 10 é tirar um zero. Divido por 10 novamente, tirei outro zero. Ficou 54 dividido por 1, que é o próprio 54. Ou seja, 54 leitos estão ocupados naquele momento, naquele hotel. Bom, professor, dá para a gente fazer isso no Excel? Dá. A gente coloca uma formulazinha ali e a gente consegue achar bem rapidinho. E eu posso mostrar isso no outro momento aí, como fazer isso no Excel, deixar uma planilhinha pronta para ir variando e a taxa de ocupação ir mudando, tá bom? A gente vai trabalhar um pouquinho mais com o Excel mais na frente. Então, essa é a ideia de taxa de ocupação. E essa ideia vocês vão precisar, sim, para ver nas regras de 3, tá bom? Nos exercícios que estão propostos, tem uma questãozinha aí, tem questões envolvendo a taxa de ocupação, tá certo? Então, a ideia, deixa eu fechar isso aqui, a ideia é que o exercício ele esteja bem próximo daquilo que está sugerido para vocês. Aqui, ó, um determinado hotel ele tem 50 apartamentos, durante a semana o mesmo tem ocupação de aproximadamente 30%, tá bom? Aos fins de semana, no entanto, ele chega a ter 95 das unidades ocupadas.
Um outro hotel Y, ele possui o dobro de apartamentos. E durante a semana ele tem o mesmo número de unidades com hóspede, ou seja, presta atenção. Se um hotel ele tem 50 apartamentos e ele tem uma taxa de ocupação de aproximadamente 30% durante a semana, né? Ele tem uma quantidade de quartos tal, né? A, que, né? O total de quartos ocupados, que. O outro hotel tem o dobro de leitos, porém só tem que leitos ocupados, tá certo? Então eu quero saber qual a taxa de ocupação do hotel. Vai ser a mesma? Metade? Vai ser o dobro? Vai ser o quádruplo? Um quarto? Enfim, vocês têm que calcular isso aí, tá certo? Tem tanto exemplo para o fim de semana quanto durante a semana. Outra ideia também, que a gente utiliza a regra de 3 aqui. Tem uma organizadora de eventos, que ela paga por recepcionista de acordo com o número de participantes e a duração do evento, né? E aí a gente utiliza a ideia da regra de 3, da regra de 3 composta. O que é a regra de 3 composta? É uma... Deixa eu só dar uma conferida aqui, certo? Quando a gente usa a regra de 3 composta, significa que, em vez de estar avaliando somente apenas duas grandezas, a gente está avaliando mais do que duas, certo? A gente pode avaliar um monte, tá certo? Qual a ideia da regra de 3 composta? Eu posso descobrir com várias grandezas qual é o determinado valor de uma variável, certo? Então, por exemplo, aqui na recepção, nessa recepção aqui no pagamento, leva em consideração quantidade de recepcionistas que eu vou contratar, quantidade de pessoas do evento e o total de horas trabalhadas naquele dia. Eu quero saber quantas pessoas eu vou precisar contratar, certo? Qual a principal diferença da regra de 3 compostos? Além de ter essa preocupação de ter mais de duas grandezas, eu preciso saber se essas grandezas, uma a uma, elas são diretamente ou inversamente proporcionais àquela variável. Muda, professor? Muda, tá bom? Um exemplo bem clássico, muito clássico, é a história de o número de pedreiros para trabalhar numa determinada construção de um muro de tantos metros, trabalhando tantas horas por dia, total de 6 horas por dia. Se você vai mudar aquela ali, e as pessoas passam a trabalhar 8 horas por dia, e as pessoas vão construir um muro maior ou menor, quantos pedreiros você vai precisar calcular, contratar para fazer aquela nova obra, né? Primeiro, você passa do pressuposto de que todo mundo vai trabalhar no mesmo ritmo, todo mundo trabalha exatamente igual. Além do que, a pessoa vai trabalhar no mesmo ritmo durante todo o tempo. Então, se a pessoa trabalha 6 horas, vai trabalhar no mesmo ritmo de 8 horas, certo? Matematicamente, não são considerados alguns fatores, né? Por exemplo, se você vai fazer um esporte, né? E você vai fazer uma corridinha. Uma corrida de 10 minutos é diferente do desgaste físico que você tem numa corrida de 1 hora. Então, uma corrida de 10 minutos, a pessoa pode manter um ritmo, tal. Mas, muito provavelmente, à medida que essa corrida ela vai ficando cada vez mais com mais tempo, a pessoa vai tendo um desgaste físico maior e, obviamente, vai precisar de mais tempo para fazer aquela corrida, né? O ritmo da pessoa vai diminuir. Então, a gente está considerando praticamente aí que são máquinas, né? Mas, enfim, é uma possibilidade, são ideias matemáticas que servem para você ter ideia, não é que é exatamente aquela forma. Por exemplo, se você pensasse assim, aí você dizia, se um pedreiro com dois ajudantes, eles constroem um determinado muro, uma determinada casa ali em um tal período, eu vou colocar 3 vezes mais. Vou botar 3 pedreiros com 6 ajudantes, e aí eu vou ter a casa em uma semana. Opa, não vai ser bem assim, né?
que existem fatores ali da obra que eles são mais limitados. Então, são várias coisas que vão influenciar aquele resultado ali. Mas, vamos supor aqui a ideia da gente, tá? A ideia é o seguinte: se eu tenho a recepcionista, eu tenho como outra variável aqui a duração de horas, e também tenho como outra variável o número de participantes. Então, no primeiro cenário, eu sei que uma recepcionista ela vai trabalhar um determinado número de horas. Então, vou colocar assim, para pagar um determinado valor, vou botar 6 horas, tá bom? Não importa, 5 horas. E que tem um número de participantes, ela vai dar conta ali, aquela recepcionista, de 200 participantes. Tá certo? Pergunta é, eu aumentei o número de coisas por evento, né? Em vez de ser agora 200 participantes, vão ser 500 participantes. O número de horas a serem trabalhadas significa agora que vai ser 8 horas. Um evento de 8 horas. Aliás, eu vou até botar aqui um pouquinho mais, 8 horas. E agora eu preciso saber quantas recepcionistas eu preciso para trabalhar aqui. Bom, primeiro desafio a gente já cumpriu. Qual é o desafio? Organização. Preciso organizar quem são as minhas grandezas, quais são as minhas variáveis aí que impactam na contratação. Então, dependendo da contratação, não preciso do valor da hora. No final, eu vou utilizar aquele valor para poder fazer o pagamento daquelas recepcionistas, tá bom? Mas o maior desafio agora vai ser saber quantas recepcionistas eu preciso para esse evento. Percebam o seguinte: o que é que vai impactar na participação, no número de recepcionistas? Primeiro, o número de participantes do evento. Quanto mais participantes, mais recepcionistas eu vou precisar. Quanto maior a duração do evento, mais recepcionistas eu vou precisar calcular, tá certo? Então, são duas variáveis. Agora, segundo desafio, eu preciso saber se essas variáveis, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. A quem? As recepcionistas. Por que as recepcionistas? Porque a minha variável é o valor que eu não conheço. Se eu colocasse aqui o valor de recepcionistas, mas eu não soubesse o número de horas que elas iam poder trabalhar, então a minha variável seria horas. E aí eu veria tanto recepcionistas quanto número de participantes complementares aí, saber se eles são diretamente ou inversamente proporcionais ao número de horas. E, por fim, se eu tivesse querendo saber qual o número de participantes que eu poderia ter naquele evento, considerando aquela estrutura de horas e de recepcionistas, quantos eu poderia convidar. Então, preciso saber quais seriam as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais ao número de participantes, certo? Então, onde está a variável é onde eu vou fazer as comparações. Eu não vou comparar aqui horas com o número de participantes, certo? Isso muda, professor? Muda, tá certo? Porque as ideias, às vezes, uma variável é diretamente proporcional à outra, mas quando eu faço uma comparação com uma nova, elas passam a ser diretamente ou inversamente proporcionais, tá certo? Então, como é que a gente faz para identificar isso? Né? A gente faz o seguinte, uma regrinha bem básica para a gente é utilizar umas setinhas, tá bom? Então, eu vou dizer o seguinte, do número de recepcionistas, eu vou supor que eu vou aumentar, tá bom? Se eu vou aumentar, eu coloco uma seta para cima. Estou supondo que eu vou aumentar. Eu poderia supor que eu vou diminuir, tá bom? E eu vou comparar recepcionistas com horas. Então, quando eu olhar para participantes, eu não vou pensar que isso aqui vai variar. Eu vou supor que o número de participantes vai ser exatamente o mesmo. Não teve variação entre eles. Certo? Então, eu vou supor o seguinte. Olha, se uma recepcionista
ela é capaz de atender 200 participantes em 5 horas, tá bom? Se eu aumentar o número de recepcionistas, botar 2, 3, 4, 5, eu vou conseguir atender esses 200 participantes por mais tempo ou por menos tempo? Tempo? Por mais tempo. Exatamente isso. Então, aumentei o número de recepcionistas, mantendo o número de participantes, tá bom? Se eu aumentei o número de recepcionistas, eu vou atender os 200 participantes exatamente em mais tempo. Uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Isso é sinal de que elas são diretamente proporcionais. Então, uma aumenta à medida que a outra também aumenta. Bom? Diretamente proporcionais. Agora a gente vai comparar recepcionista com o número de participantes. E para isso eu vou fixar o número de horas. Pode ser 5 ou 8, tá? E agora eu vou fazer a comparação desses dois aqui, ó, recepcionistas e participantes. Gente, por 5 horas vai durar o evento, tá certo? Então, se eu aumento o número de recepcionistas, o tempo do evento é o mesmo. Se eu aumento o número de recepcionistas, eu vou conseguir atender mais participantes ou menos participantes? Exatamente. Vou conseguir atender mais participantes durante aquele mesmo tempo. Ou seja, o número de participantes também é diretamente proporcional ao número de recepcionistas. Então, essas três grandezas, quando eu faço a comparação com o número de recepcionistas, elas são as três diretamente proporcionais. Tá bom? Professor, mudaria se fosse horas ou participantes? Mudaria. Provavelmente mudaria, tá? Eu vou botar aqui 8, 200, 500. Estou só supondo uma hipótese aqui, tá? Vamos conferir aqui. Gente, eu vou comparar horas com recepcionista. Para isso, eu vou fixar aqui, tá certo? O número de participantes. Pergunta. Se um evento ele vai ter mais horas, eu estou aumentando o número de horas do evento para 200 pessoas. Não muda, é 200 pessoas. Mas eu estou precisando de mais tempo. Eu vou aumentar o número de recepcionistas ou eu vou diminuir o número de recepcionistas? Vou aumentar o número de recepcionistas. Então, elas são diretamente proporcionais entre elas. Agora eu vou comparar horas com participante. Para isso, para comparar horas com participante, eu vou fixar e aí em uma recepcionista e vou ver agora a comparação de horas e número dos participantes. Gente, se eu estou aumentando o número de horas de participantes, tá bom? E aí eu estou... o número de recepcionista é 1 e eu não vou mudar para 1, tá bom? Mas eu estou colocando mais horas naquele evento. Eu posso atender as mesmas 200 pessoas ou eu vou ter que diminuir o número de participantes para atender com a mesma qualidade? Eu vou ter que diminuir, tá certo? O número de participantes. Ou seja, horas e participantes são entre si grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? O que é que mudaria aqui nesse cenário A e nesse cenário B, em termos de contas? Mudaria o seguinte: enquanto essa conta daqui eu estaria fazendo 1 sobre x é igual a 5 sobre 8. Por que eu boto igual, professor? Porque a gente está garantindo que a razão é continuada. Tá bom? Nesse caso aqui, a gente sempre coloca a variável no primeiro, tá? Tá a variável na primeira fração. 5 sobre x é igual. Essa daqui é diretamente proporcional, então eu vou botar nessa ordem, 1 sobre 8. Mas essa é inversamente proporcional a horas. Então eu tenho que inverter. Por que inverter? Porque aí todo mundo vai ficar com o mesmo sentido. Todo mundo vai ficar diretamente proporcional. Perceberam qual é o detalhe? Se eu tenho alguma que é inversamente proporcional, na hora de fazer a conta, eu vou inverter aquela fração. E detalhe, sempre eu vou colocar a minha incógnita sempre no primeiro turno, no primeiro link, tá bom? Na hora de fazer a multiplicação, é simples. Eu tenho que multiplicar.
Vou multiplicar, aí olha o detalhe. Eu vou multiplicar esse por esse, tá certo? E esse por esse. Só que aqui eu não vou sair cruzando, como se fosse uma costura, né? Fazendo zigue-zague, para cima e para baixo, para cima e para baixo, não. Eu só faço esse cruzamento aí do numerador pelo denominador no primeiro. O restante eu saio multiplicando. Se tivesse 3, 4, 5, sempre na linha reta aqui, tá bom? Então, aqui, esse cálculo, ele vai ser o seguinte. 1 vezes 8 vezes 500, igual a 5 vezes x vezes 200. Aqui seria 5 vezes 8 vezes 200. E aqui, x vezes 1 vezes 500. Essa daqui é a forma de fazer a conta, tá bom? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa conta aqui. E vou trazer ela para aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar essa figura. Imagem. Acho que é essa daqui. Ah, achei. Pronto. Trouxe aqui e vamos continuar essa conta, tá bom? Pronto. E aí eu vou continuar a conta certa aqui que eu queria fazer. Gente, vejam só. Nessa conta aqui, a gente tem que o x está multiplicando 5, que está multiplicando 200. E do outro lado eu tenho 1 multiplicando 8, multiplicando 500. 5 vezes 200 dá 1.000. Opa. E 1 vezes 8 vezes 500 dá 4.000. Logo, o x vai ser igual a 4.000 dividido por 1.000. Porque esse 1.000, para poder resolver, eu vou utilizar a operação inversa. Se está multiplicando, ele vai para o outro lado, embora eu não goste desse termo, mas é o mais fácil para fixar. Ele vai para o outro lado com a operação inversa, que é dividindo. E aí, 4.000 dividido por 1.000 vai dar 4. Se tiver dúvida aqui, ó, quando tem zero é ótimo. Divide por 10, divide por 10. Ficou 400 Divide por 10, divide por 10. Ficou 40 e 10. Divide por 10, divide por 10. 4 dividido por 1 é o próprio 4. Mas 4 o quê? 4 recepcionistas. Então, para esse evento daqui, para que ele tenha a mesma qualidade, eu vou precisar de 4 recepcionistas. E aí, calculando o recepcionista com o número de horas, a gente consegue chegar no valor final, tá bom? Então, essa é a ideia que vocês vão aplicar nos exercícios, né? Eu acho que deu para me fazer entender, né? No próximo encontro da gente, encontro síncrono, aí a gente vai tirar as dúvidas a respeito do que a gente precisou aí desses exercícios. E aí a gente já vai entrar no próximo conteúdo, salvo engano, porcentagem, tá bom? Gente, um abração para vocês. Eu espero que a aula de hoje tenha ajudado, tenha ajudado bastante para resolver esses exercícios. Beijo no coração e até a próxima segunda. Tchau, tchau para vocês, viu?